Quero saudar todos os irmãos aqui presentes, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também quero saudar todos os irmãos e amigos que estão nos acompanhando aí em seus lares e em suas casas, também com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar todos os irmãos aqui presentes, os que estão também nos acompanhando em seus lares, queria que você tenha a sua Bíblia aí, a abrirmos no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Primeira Samuel, capítulo de número 1. Iremos ler do verso 1 até o verso de número 20. Vou ler o texto, os irmãos podem acompanhar a leitura, mesmo sentados, mas com muita reverência. Diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Elcana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso,
Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho e nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quero convidar os irmãos aqui presentes, os que também estão nos acompanhando aí em seus lares e em suas casas, a neste momento curvarem a cabeça para que nós possamos falar com o Senhor. Convido você agora a orar. Nessa oração, ore primeiramente por você. Peça neste momento ao Senhor que fale ao seu coração. Também convido você agora a orar por mim, para que neste momento o Senhor possa me usar como um instrumento, para que a palavra dele seja esta noite dita aos nossos corações. Oremos e falemos com o Senhor. Santo Deus, nós te louvamos pelo privilégio tão grande que temos de estarmos juntos, reunidos esta noite. Alguns aqui no templo, outros lá em seus lares e em suas casas. Nós estamos aqui, Senhor, para prestar culto ao Senhor, louvores e adoração ao nome do Senhor. Mas neste momento em especial, Pai, nós queremos ouvir a tua tão preciosa palavra. Rogamos ao Senhor que neste momento ilumines as nossas mentes, para que nós possamos então compreender a tua tão preciosa e santa palavra. Rogo neste momento ao Senhor que, por sua misericórdia e graça, o Senhor possa agora me usar como um instrumento, para que a palavra do Senhor seja dita esta noite aos nossos corações. Assim oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nossos queridos e amados também amigos e convidados. Quero pensar com todos os irmãos esta noite sobre o tema: a oração de uma mulher aflita e angustiada. A oração de uma mulher que estava tão aflita e tão angustiada. Quem era essa mulher? Essa mulher se chamava Ana, uma das duas mulheres de Elcana. E essa mulher chamada Ana, que nós lemos na palavra do Senhor esta noite, ela tinha um grande problema físico. Ela era uma mulher estéril, não podia ter filhos. E a sua rival, a outra mulher de Elcana, Penina, diariamente provocava Ana. Você é uma mulher amaldiçoada, você não tem valor algum. E Ana, por conta disso, chorava muito.
viveu ao longo de muitos anos com essa grande aflição na sua alma. Mas chegou um belo dia em que Ana foi à casa do Senhor. Eles tinham a prática de irem ano a ano. Mas dessa vez Ana foi com um propósito mais especial. Eu vou lá e esta vez eu vou buscar o Senhor. Vou me derramar diante do Senhor. Vou apresentar a minha aflição diante do Senhor. Então Ana faz a sua oração. Então quero pensar com os irmãos, nossos convidados, nossos amigos também que nos acompanham aí em seus lares, sobre esse tema. A oração de uma mulher aflita e angustiada. Vamos analisar 3 aspectos da oração de Ana. 3 aspectos dessa oração. Primeira, as motivações da oração de Ana. Segundo, a forma dessa oração, como Ana orou. E terceiro, o resultado dessa oração. Então, quais foram as motivações dessa oração? Quando Ana orou ao Senhor, quais foram as motivações? A primeira motivação foi prestar adoração ao Senhor. Em sua oração, nós observamos aqui que Ana primeiramente adorou ao Senhor, rendeu adoração ao Senhor. Olha o que diz o verso de número 3. Depois o verso número 11. Todos os anos, esse homem, ou seja, Elcana, ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E quem ia com ele? Ana. Então Ana tinha a prática de ir também ao templo para prestar culto, para render louvores e adoração ao Senhor. Agora, olha o verso número 11, na oração que Ana faz ao Senhor lá no templo. Olha como é a oração de Ana nesse texto. Ela, ou seja, Ana, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva. Então Ana era uma pessoa temente ao Senhor, alguém que procurava obedecer os mandamentos do Senhor, é o que ela diz em sua oração. Se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então Ana, primeiramente, quando ela vai fazer a sua oração, nós encontramos nessa oração a adoração ao Senhor. Ana rende louvores ao Senhor. É interessante que ela usa a expressão Senhor dos Exércitos em sua oração. Senhor dos Exércitos. O que isso significa? Senhor dos Exércitos é a menção a exército, é uma referência militar. Yahvé, pois é retratado como comandante de um grande exército de soldados, segundo o Dr. Russell Norman Champlin. Então Ana olha para o Senhor como um comandante militar, um Senhor poderoso, que estava na frente de tudo, e ela rende então louvores e adoração a esse ser, a esse Deus. A pergunta que fazemos esta noite é: será que temos adorado ao Senhor em meio às aflições? Ana, desprezada, humilhada ao longo de muitos anos, sofrendo terríveis humilhações, mas quando ela vai à casa do Senhor, ao templo, primeiramente ela rende louvores a esse Deus, ela adora a esse Deus. Veja que ela não deixou de ir à casa do Senhor por conta das aflições, pelo contrário, ela tinha a prática e o hábito de ir à casa do Senhor para render louvores a esse Senhor dos exércitos. Então, meus irmãos, nossos amigos que nos assistem em casa, será que temos adorado ao Senhor em meio às aflições da vida? Nós lemos na palavra do Senhor a história de Jó, e nós lemos que Jó era uma pessoa que passou por muita dificuldade.
perdeu todos os seus bens, depois perdeu todos os seus filhos e depois perdeu a sua saúde. Mas a Bíblia nos diz que em tudo isso Jó, ainda mesmo assim, rendia louvores e adoração ao Senhor. Interessante que depois de que Jó perdeu tudo, ele diz: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó então rende louvores e adoração ao Senhor em meio a grande aflição, como aqui Ana, estéril, humilhada, desprezada, mas mesmo assim rendendo louvores ao Senhor. A primeira motivação da oração de Ana foi prestar adoração ao Senhor. Sua segunda motivação para orar, sua segunda motivação foi apresentar as suas aflições ao Senhor. Ana também foi ao templo com esse propósito. Eu vou lá apresentar essa minha aflição ao Senhor, não aguento mais. Eu vou lá e vou me derramar diante do Senhor. Olha o que diz o verso número 2. Elcana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Verso 6. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Verso 7. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Verso de número 15. Não, meu Senhor, eu sou mulher angustiada de espírito, não bebi vinho e nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Verso número 16. Não pense que essa sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Ana foi com o propósito de prestar culto ao Senhor, adoração ao Senhor, mas também ela foi com o propósito de apresentar as suas aflições diante do Senhor. Ela era uma mulher estéril, não podia ter filhos, e todos os dias, ao longo de muitos anos, enfrentava grandes humilhações por conta da rival Penina. O Dr. Russell Norman Champlin, ele vai dizer: a esterilidade era considerada um juízo divino, devido a algum pecado oculto. E fertilidade, entretanto, era considerada uma bênção dada diretamente a uma mulher, indicando que ela era aprovada por Deus. Era assim que eles pensavam. Então, se Ana não podia ter filhos, é porque ela era amaldiçoada por Deus. E Penina, se podia ter filhos, então porque ela era aprovada e abençoada por Deus. Então daí você já imagina a cabeça de Ana. Poxa, então Deus não me ama, eu sou uma mulher amaldiçoada por Deus? Embora eu creia que ela não pensasse assim, cresce assim, por ser uma mulher temente ao Senhor, mas todos os dias Penina, você é amaldiçoada sim. Você é sim amaldiçoado, você não pode ter filhos, eu posso, você não pode. Mesmo seu esposo Elcana amando e amando muito Ana, mesmo assim ela tinha uma grande amargura em seu coração por não poder ter filhos, uma grande aflição em seu coração. Mas naquele dia Ana foi à casa do Senhor com esse propósito: eu vou lá apresentar as minhas aflições ao Senhor, vou me derramar diante do Senhor. Eu pergunto para os irmãos aqui presentes, os amigos que estão em casa também, a pergunta é: qual é a sua aflição? Meus irmãos, meus amigos, qual é a sua grande aflição? Você veio hoje à casa do Senhor, você veio ao templo, você veio à casa do Senhor. A pergunta é: você veio trazendo uma grande aflição? Enfrentando uma grande aflição? Ana, naquele dia, ela foi adorar o Senhor, mas também foi prestar ou apresentar ao Senhor a sua grande aflição.
Agora, vamos analisar a forma da oração de Ana. As motivações nós já vimos: adorar o Senhor e apresentar as suas aflições. Agora, como Ana orou? Como foi a forma da oração de Ana? Veja o verso número 9. Verso 9, verso 10 e 11. Depois vamos pular para o verso número 15. Como foi a oração de Ana? Diz a palavra do Senhor. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Elias estava sentado na cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Olha o verso número 15. Não, meu Senhor, eu sou mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que a sua serva... Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Como Ana orou com sinceridade diante do Senhor. Ana chegou e abriu seu coração. O texto nos diz que ela se derramou diante do Senhor. Ela foi sincera. Falou: Senhor, olha, é grande a minha aflição. Senhor, é grande a minha ansiedade. Senhor, é grande a minha angústia. Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando ao longo de muitos anos. Muitos anos o Senhor está vendo as minhas humilhações. O quanto Penina tem me humilhado. O Senhor tem visto isso, o Senhor tem acompanhado tudo isso. O texto diz que ela chorou, e chorou muito naqueles dias. Então ela fez uma oração sincera ao Senhor, acompanhada de pranto, de choro, de um coração totalmente rasgado diante do Senhor. Agora é interessante que a oração de Ana não foi uma oração audível. O texto nos dá o detalhe que Ana mexia os seus lábios, mas não se ouvia som nenhum. Ou seja, era uma oração particular entre Ana e Deus. Tanto que Eli, quando o sacerdote, quando olha para Ana ali, movendo os lábios, mas não saía som nenhum, pensa que ela estava embriagada. E diz: Ana, para com isso, para de beber, até quando você vai ficar bebendo aí? Para com isso. E ela diz: não, meu Senhor, não bebi vinho, nem bebida forte. Eu estou me derramando diante do Senhor por causa da minha angústia. É grande a minha aflição. Pergunto a você que nos acompanha e os irmãos aqui: quando foi a última vez que oramos com sinceridade e choro diante do Senhor? Quando foi a última vez que nós nos achegamos ao Senhor com uma oração sincera, com o coração rasgado e lágrimas escorrendo diante do Senhor? Quando foi a última vez que de fato oramos, que de fato nosso coração de fato estava ali, não apenas a nossa mente? Quando foi a última vez? Muitas vezes a gente vem à casa do Senhor para prestar culto ao Senhor, mas só com a mente. O culto é um culto só racional, que deve ser. Mas nossas emoções tão distantes, cultos às vezes tão frios, louvores nossos às vezes tão frios, orações nossas às vezes tão frias, tão mecânicas, as palavras ditas perfeitas na oração, mas o coração não está lá. Ana naqueles dias nos ensina esse equilíbrio. Ela orou ao Senhor, com sinceridade ela falou com o Senhor, mas também colocou ali o seu coração, a sua alma, todo o seu ser. Ela se derramou diante do Senhor. O texto diz que ela chorou, e chorou muito diante do Senhor. A forma da oração de Ana foi a sinceridade profunda.
Sua motivação para orar: primeira, render louvores ao Senhor. Segunda, apresentar suas aflições diante do Senhor. A forma da sua oração: sinceridade profunda. Sinceridade profunda. Agora, o resultado da oração dessa mulher, o resultado da oração de Ana, veja o verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para sua casa, em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Agora, olha o capítulo 2, verso de número 18. Capítulo 2, verso 18. Olha o que diz o texto: Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano a levava para ele, quando ia com o seu marido oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Resultado da oração de Ana: primeira, alma aliviada. Segundo, corpo curado. Porque o texto nos diz que logo após, quando ela recebe a palavra do Senhor, ela crê nessa palavra, o texto diz que o seu semblante já não era triste. E ela voltou então agora a comer, a beber, se alimentar, se alegrar, porque ela creu na promessa. Então ela teve a sua alma curada. A angústia, a ansiedade da sua alma foi removida. Mas ela também tem o seu corpo curado. Passado o devido tempo, Ana se engravida e nasce quem? Nasce Samuel, um dos principais líderes da nação de Israel. Interessante que o texto nos diz que Deus se lembrou de Ana. Se lembrou de Ana. E lembrar aqui é aquela ideia de lembrar de alguém de uma forma ativa. Não é que Deus tinha se esquecido de Ana, não sabia quem era Ana, não é nada disso. Quando diz lembrar, quer dizer, Deus de uma forma ativa entrou com providência na vida dela, curando-a da esterilidade. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, nossos convidados, as perguntas são: quais têm sido as motivações das nossas orações? Quais? Será que não é primeiramente já apresentar as nossas aflições? Será que não é assim que nós temos orado? E a gente já pula a primeira etapa lá, de render adoração ao Senhor, e já passa para o segundo ponto, que é apresentar as nossas aflições. Quais têm sido as motivações das nossas orações? Segundo, qual tem sido a forma das nossas orações? Será que nossas orações de fato têm sido orações sinceras? Quando Deus olha a minha e olha a sua oração, será que Ele enxerga, será que Ele vê sinceridade em nossas palavras, em cada uma das nossas palavras? Ou Ele vê hipocrisia? Ou Ele vê orgulho? Ou Ele vê soberba? Ou Ele vê arrogância em nossas orações? É muito importante pensarmos sobre isso, sobre as motivações das nossas orações e a forma em que oramos. Por quê? Porque disso depende o resultado para as nossas orações.
Porque se começarmos a orar só pedindo, sem render louvores e adoração ao Senhor, essa oração é rejeitada por Deus. E a oração que não é sincera, não é pura, Deus também rejeita. Por isso Ana nos ensina. E olha que quem nos ensina é alguém que estava enfrentando grandes dificuldades, aflições. Mas antes de chegar lá e já pedir, ela vai para prestar louvores ao Senhor, render louvores e adoração ao Senhor. Primeiro ela adora ao Senhor, para depois apresentar também as suas aflições diante do Senhor. Quero convidar os irmãos aqui presentes, os amigos também que nos acompanham em suas casas, a virem a Cristo esta noite, a apresentar, a trazer as suas aflições ao Senhor. Eu não sei qual é a sua luta, qual é as suas aflições. Nós temos aqui na nossa igreja algumas pessoas enfrentando grandes lutas, inclusive vamos orar agora em prol de algumas pessoas. No caso, nossa irmã Augusta, o esposo dela, nosso irmão Zé Maria, está internado na UTI, vamos orar por ela. E é interessante que a irmã Augusta, essa semana, em suas orações, quando ela mandou um texto para o nosso grupo de WhatsApp aqui da igreja, a gente viu ali um exemplo de oração sincera, alguém que ali se derramou diante do Senhor, falando: pastor, acontecendo assim, que Deus tenha misericórdia. Com choro, com lágrimas, ela orou ao Senhor ali, um exemplo de oração sincera, do profundo, do íntimo do ser. Quero convidar você, meu amigo, nossos irmãos aqui, a curvarem a cabeça para que nós possamos orar. Eu não sei qual é a sua aflição, eu não sei quais lutas você tem passado, eu não sei se você tem sido humilhado, desprezado pelas pessoas ao seu redor, eu não sei. Mas se esse é o seu caso, a palavra de Deus é para você então aqui esta noite. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Nós não encontramos Ana em nenhum momento discutindo com Penina, a sua rival. Em nenhum momento encontramos Ana murmurando, mas nós encontramos Ana indo à casa do Senhor, se derramando diante do Senhor, aquele que podia mudar o quadro dela. Então, meu irmão, minha irmã, meu convidado, meu amigo, você que nos acompanhe, pare de olhar para quem está ao seu redor, talvez lhe humilhando, lhe ofendendo, dizendo palavras duras, terríveis. Pare de olhar para essas pessoas, para as suas palavras. Passe a olhar para Cristo. Passe a olhar para o Senhor. Em vez de chegar a Deus já pedindo, pare com isso. Primeiramente se prostre diante dEle, o Senhor dos Exércitos, e renda louvores a Ele. Cultue a Ele, adore a Ele. Depois de fazer isso, você pode então apresentar também as suas aflições diante do Senhor, crendo que Ele é poderoso e suficiente para entrar com providência na sua situação, para produzir cura em seu corpo, como também para produzir cura em sua alma. Deus não rejeita a oração de um coração quebrantado e contrito, mas qual tem sido a base das nossas orações e a forma das nossas orações? Santo Deus, nós queremos neste momento nos colocarmos diante do Senhor em oração. Pedimos perdão ao Senhor, Pai, porque muitas vezes nós somos tão egoístas em nossas orações. Nós só pedimos e queremos que as coisas aconteçam conforme a nossa vontade, para o nosso prazer. Nos perdoe por sermos tão egoístas. Nos perdoe, Senhor. Nos ajude, Senhor, a orar com a motivação correta,
Primeiramente, render louvores e adoração ao Senhor. Primeiramente, com o propósito de prestar culto ao Senhor. Depois também, Senhor, apresentar ao Senhor as nossas aflições. Nos ajude, Pai, a ter um coração sincero e humilde, quebrantado diante do Senhor. Nos dê esse coração humilde e quebrantado. Senhor, abençoe meus irmãos aqui presentes, aqueles que estão enfrentando grandes aflições na vida, momentos difíceis na caminhada, talvez momentos de humilhações na família, no trabalho, por conta da crise que passamos, talvez cobranças, não tendo dinheiro para pagar as contas, tantas humilhações. Senhor, tenha misericórdia dos meus irmãos aqui presentes, traga paz aos seus corações e ajude nossos irmãos a olharem para o Senhor, a não tirarem os olhos do Senhor e a crerem que o Senhor irá entrar com providência, Senhor. Abençoe nossa irmã Augusta, que está com o esposo internado hoje na UTI. Senhor, tenha misericórdia da nossa irmã, conforte seu coração e entre com providência na vida do esposo dela, o Senhor José Maria. Estabelece a saúde dele, Pai. Mude o quadro dele para a glória do Teu nome. Não oramos apenas por ele, como também para tantas outras dezenas de pessoas, centenas de pessoas também hoje internadas em uma UTI, por conta de tantas doenças, Pai. O Senhor tenha misericórdia também dessas pessoas, seus familiares também. Abençoe, Senhor, esta pessoa que nos acompanha agora lá em seu lar, lá em sua casa, Senhor. Eu não sei o que elas estão passando agora, Senhor. Não sei das suas aflições, mas o Senhor sabe. Que o Senhor também possa entrar com providência na vida dessas pessoas, produzindo, Senhor, a cura para o corpo, para a mente, para a alma também dessas pessoas. Pai, nós te louvamos porque em meio às aflições nós temos o Senhor a quem nós podemos recorrer. Obrigado, Senhor. Louvamos por tua grandeza, majestade e poder e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, nossos convidados também que nos acompanham aí em seus lares, em suas casas. Nós muitas vezes ouvimos a palavra do Senhor, entendemos, mas não praticamos. Vamos voltar para casa, cada um para o seu lar, os que estão lá em suas casas também. A pergunta é, e agora? Como vai ser as nossas orações? Vamos continuar orando de qualquer forma, de qualquer jeito, palavras vazias, soltas? Ou vamos procurar orar com mais sinceridade diante do Senhor? Aos irmãos aqui, que Deus abençoe cada um, dando a cada um dos irmãos uma boa semana em nome de Jesus. Que os irmãos tenham uma semana abençoada diante do Senhor, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dos irmãos, sobre a família dos irmãos também. E nossos amigos que nos acompanham em casa, Deus também abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, sua família também, em nome de Jesus. Que você também tenha uma semana grandemente abençoada por Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Deus abençoe. Tenhamos todos uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.